O ano de 2015 começou marcado pelo ataque à revista francesa Charlie Hebdo. No dia 7 de janeiro, 2 atiradores invadiram a redação da revista na região central de Paris e mataram 10 jornalistas e 2 policiais. A Al-Qaeda no Iêmen assumiu a responsabilidade do atentado. Às vezes as pessoas falam, nossa, como alguém vai se propor a assassinar, né, a matar alguém dessa forma. Na cabeça deles não é isso. Na cabeça deles eles estão reagindo a uma agressão. A revista francesa é um semanal satírico e muito ilustrado. Publica crônicas e relatórios sobre economia, política, além de reportagens com uma linha editorial libertária, considerada por cartunistas brasileiros uma forma corajosa de fazer humor. Frequentemente, cristãos, personalidades políticas, judeus e muçulmanos são alvos de piadas. Essa revista francesa, da cultura dela, o histórico dela é ofender, fazer piadas, é deboche com qualquer sentimento religioso. Será que isto é liberdade de expressão? Mas então, o que seria liberdade de expressão? Liberdade de expressão é um direito de todos nós, né? É um direito humano, a gente pode dizer, e um direito básico, né, também de poder expressar o que pensa, o que entende sobre determinado assunto, né? Mas sim, existem limites que devem ser preservados desde que a gente tenha a noção de uma forma moral até onde vai esse limite. Esse limite ele precisa ser entendido por cada pessoa, né, para que não seja ultrapassado. O indivíduo com liberdade de expressão, ele acha que ele pode dizer tudo o que ele quiser. Mas geralmente, como qualquer ser humano, ele não sabe tudo. Ele não conhece profundamente. Quando você conhece profundamente, você respeita. E você só gosta daquilo que você conhece. Porque o que você não conhece, você não sabe o que é, não respeita e não defende. Quando você começa a colocar o profeta Maomé como uma charge, e charges pesadas, não só o profeta Maomé, mas também o Papa e outros líderes religiosos, Jesus Cristo também, Virgem Maria. Você está desrespeitando alguém, não é verdade? Se liberdade de expressão for isso, é muito triste, porque cada um vai ter a sua expressão defendida e eu vou poder dizer o que eu quiser para qualquer pessoa e vou faltar com respeito. Liberdade de expressão é eu conhecer profundamente e colocar nitidamente, claramente, com uma visão neutra, o que eu acho daquilo. Agora, da mesma maneira que o Estado Islâmico, que o Boko Haram tem uma arma na mão e atacam, uma caneta também é uma arma. E eu acho que ela chega até muito mais pessoas do que uma arma. Estou justificando o ataque ao Charlie Hebdo? Não. Nada justifica o que aconteceu. Nada. Mas, nesse caso, eu acho que existe uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e a falta de respeito, que tem que ser analisada pela comunidade internacional. Muita gente comprou essa briga sem fazer uma análise bem profunda, né? A repercussão do ato à revista francesa pode ser vista em várias partes do mundo. Jornalistas, cartunistas e chefes de estados prestaram homenagens às vítimas e milhares de pessoas protestaram usando a expressão "Eu sou Charlie". A mesma frase foi usada pela revista na primeira edição após o atentado e, mais uma vez, atacando a religião. Esse é um ato responsável, mas como na França isso é direito de expressão, mas se fosse feito, não estou fazendo apologia e nem pregando que faça isso, né? Mas se fosse feito sobre o Holocausto, teriam fechado o jornal. Mas quando falam dos muçulmanos, parece que se promove. Às vezes a própria mídia extrapola a sua liberdade de expressão, né? Embora haja um discurso, de uma maneira geral, de que a mídia tem total liberdade de expressão, isso não é verdade. A mídia não tem total liberdade de expressão. A mídia tem uma liberdade de expressão que vale para mim, para você, para qualquer outra pessoa. Ou seja, ela não pode passar daquele limite. E sim, existem casos onde a mídia extrapolou a sua liberdade de expressão. Ariel, que participa de um grupo de estudo sobre o Oriente Médio e os muçulmanos, aponta ainda soluções que poderiam ser utilizadas para evitar esse ataque de extremistas. O que deveria ter sido feito? Processado o Charlie Hebdo. Entrar com um processo dizendo, olha, o Charlie Hebdo abusa da liberdade de expressão, eu me sinto ofendido,
poderia eventualmente fazer um protesto em frente ao jornal, poderia pressionar a prefeitura de Paris, poderia pressionar o governo francês. A comunidade muçulmana na França é muito grande, então boicotar o Charlie Hebdo poderia ser um instrumento. Agora, é inaceitável a gente achar que, pelo fato do jornal Charlie Hebdo ser um jornal libertário e quase anarquista, isso justificar, então, o fato de que um grupo que se sinta humilhado ou que se sinta agredido por ele possa cometer assassinatos em nome de ser vítima, né, do jornal. Eu acho que essa lógica não faz sentido. O caso Charlie Hebdo reacende uma discussão acerca da liberdade de expressão, do limiar entre humor e responsabilidade, da tolerância religiosa e das ações radicais contra um veículo de comunicação. Quando você começa um debate e expõe bem isso, todas as pessoas entendem. Num primeiro momento, fica aquela rebeldia de indignação. Como atacaram dessa maneira pessoas tão, que lidavam com humor? Num primeiro momento é isso. Mas se você for analisar os livros sagrados, o profeta Maomé não é nem desenhado, não tem o rosto dele, justamente por respeito e para não se criar uma filosofia de adoração a imagens. Então, nem o rosto dele é mostrado e nem de ninguém ligado a ele. Então, já que você tem essa filosofia dentro da religião e ela é respeitada por todo mundo e eles respeitam isso nas outras religiões, por que uma revista não pode respeitar isso? Liberdade de expressão é quando você conhece profundamente uma coisa e você tem a liberdade de dissertar a respeito daquilo com toda a coerência, sendo neutro e dizer, de um lado acontece isso e do outro acontece aquilo. A melhor maneira de se resolver isso é esta, e você coloca a sua opinião. Isso é liberdade de expressão, e não o que a gente está vendo aí. Isso é deboche.